Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade com o Rui Miguel Tovar, episódio 19, e hoje vamos saltar diretamente para Sevilha. Rui, muito bem-vindo, muito boa tarde. Alô, estás tudo com bem? uma camisola muito bonita, do Caldas Sport Clube, não é? É do Caldas Sport Clube, sim. Como é que chegaste a essa preciosidade? Foi um amigo meu, chamado David Garcês, começámos a falar durante a pandemia e de repente eu tive um jantar ali na zona do Oeste, ainda não morava na zona do Oeste, tive um jantar e ele de repente apareceu lá com esta preciosidade. E pronto, Do Caldas. Juntou-se mais uma camisola ao meu armário. Camisola número 1 de guarda-redes. É um clube muito interessante porque para mim é o estádio. O Campo da Mata. Da Mata, exatamente. É muito bonito o estádio e está envolvido pela natureza. É um campo muito interessante para ir a pé. Porque normalmente é só calçada, estrada. Sim. E ali não, ali é mesmo no meio da mata. O Campo da Mata tem esse sentido. E a primeira vez que lá fui num Caldas Aves, a segunda mão da meia-final de 2018. Sim. Daquela taça conquistada pelo Aves, taça essa que Exatamente, agora sim. foi leiloada por 30 mil euros para a Câmara Adquirida pela Municipal. autarquia de Santo Tirso, sim. Exatamente. E, portanto, isso foi a segunda mão. Teve direito a prolongamento, porque o Caldas, equipa amadora, deu luta ao Aves, do José Mota. Aves que nesse dia até, desde o primeiro minuto, começou a retardar os pontapés de baliza. Lembro perfeitamente do Kim a ir buscar a bola para lá da linha de fundo, não é? com muita preguiça, sem vontade. Então, mas minuto 5 e estamos assim já. Depois o Caldas, muito bem, igualou a eliminatória. Depois do prolongamento, o Aves deu a volta, tinha mais experiência, e como eu digo, o Caldas era totalmente amador. Portanto, todos os jogadores trabalhavam e jogavam só... Foi o momento mais alto desportivo da história do Caldas? Sim, o Caldas já esteve na primeira divisão, mas diria que sim, estar a minutos de chegar ao Jamor, para mim, é um momento icónico, sobretudo como equipa amadora. Sim. Tem outro Claro que sim. tem outro calor, tem outra... qualidade e faz sonhar, porque estamos a falar de 2018, foi só há 4 anos, e faz sonhar as outras equipas que podem chegar lá. Mostra que é possível. E a campanha foi muito interessante, porque eu lembro que o Caldas, por exemplo, eliminou em casa o Farense, dia de semana, estádio cheio, a abarrotar. Não fui esse jogo, mas quem me dera ter isso. Imagens de muita gente de Faro. Sim, muita gente apareceu lá. E foi, lá está, um daqueles jogos épicos de taça, que é, ainda hoje, ainda bem, a competição mais democrática de Portugal, porque envolve muitos vencedores e, sobretudo, traz à baila nomes que durante anos e décadas não são falados. E atenção, estou a falar do Caldas, que não foi à final, foi só à meia-final. Mas é um momento marcante na história do Caldas, da história do Oeste, porque é também uma zona que passa muito despercebido no panorama do futebol nacional. Ao Torriense, claro. Agora na segunda liga, sim. Na segunda liga, mas pronto, não tem assim muita expressão naquilo que é a primeira divisão. Mas foi um momento muito interessante e fiquei, quando recebi a camisola, fiquei muito emocionado, porque não esperava receber, foi um presente e fica bem o amarelo a toda a gente. Fica-te bem o amarelo, fica-te muito bem o amarelo. Rui, então vamos saltar rapidamente das Caldas da Rainha para Sevilha, porque hoje temos aqui um Betis-Roma, 20 anos depois da conquista de Sevilha por parte de José Mourinho e do seu Futebol Clube Porto. Exatamente. Vamos a isso. Mourinho, que joga hoje pela Roma lá, joga no Benito Villamarín, não é a mesma coisa do que jogar no Estádio Olímpico, onde foi a final, mas foi uma final que me lembro onde estava, perfeitamente, com quem estava. O Celtic 2, Porto 3, outro jogo com prolongamento, tal como o Caldas Aves, aqui diferente, porque aqui não houve perdas de tempo, os jogadores queriam mesmo jogar a bola. Foi uma jornada europeia muito interessante. Primeiro foi o contexto histórico, para mim, o mais importante não direi, mas igualmente importante do Porto conseguiu mais uma vez, conseguiu conquistar a Europa. Pronto, isso é um dado adquirido porque conquistou a Taça UEFA. Mas não é isso, em 86 houve aquela vergonha de Saltillo, Portugal no México. No ano seguinte o Porto foi à final e ganhou na Taça dos Campeões. Portanto, deu
de um ano para o outro Portugal transformou-se. A seleção estava caída em desgraça e de repente o Porto vai à final e ganha o Bayern. No ano seguinte, 88, o Benfica vai à final e perde com o PSV. 3 anos depois o Benfica vai à final e perde com o Milan. Mas, portanto, são antes, aquele ano conturbado, aquela competição conturbada e traumática da seleção portuguesa foi resolvida com muita classe pelos clubes portugueses a nível europeu. Do Porto e do Benfica, sim. Em 2002 temos aquela desgraça do Mundial na Coreia, em que a nossa equipa tinha nomes sonantes: João Vieira Pinto, Figo, Rui Costa, Vítor Bahia, Fernando Couto, Pauleta, Sérgio Conceição, e de repente somos eliminados. Auge, não é? Toda a gente no auge. Sim, teoria, obviamente, sim. Em teoria e na prática, porque Figo no Real Madrid, Sérgio Conceição no Inter, Rui Costa já jogava no Milan. Pois, mas não me lembro 2002. agora. talvez Milan, sim. Milan já. Nuno Gomes Fiorentina. Portanto, havia jogadores assim com alta experiência europeia. Fernando Couto em Itália também. O Paulo Sousa quase não jogou nesse Mundial, por exemplo, sim, que não tinha sido um jogador incrível. Aí estava já numa fase não mais teve adiantada. Um minuto sequer, não teve. Pauleta, portanto, e caímos na primeira fase. No ano seguinte o Porto ganha a Taça UEFA e no ano seguinte conquista a Liga dos Campeões, portanto. E no ano seguinte o Sporting chega à final da Taça UEFA, portanto. Temos aqui um conjunto muito interessante da resposta que os clubes deram à seleção. E nesse Sevilha 2003 foi uma final apaixonante, porque o Celtic joga sempre para a frente. Pode ser de forma atabalhoada. Ainda a última final da Liga Europa foi o Rangers, que também jogou de uma forma descomplexada, mas trapalhona. É verdade que marcou o primeiro gol da noite, mas o Eintracht depois ganhou nos penaltis. Aqui não foi preciso tanto. O Porto foi ligeiramente superior numa final muito equilibrada, muito interessante. O Henrique Larsson era um jogador fabuloso, marcou 2 golos, mas Derlei, o Alain Chev... Eu diria que o Celtic tinha um jogador fabuloso e o Porto tinha 4 ou 5 nessa final. Sim, havia mais qualidade, obviamente, sim. E não esquecer que nessa meia-final o Celtic eliminou o Boa Vista, portanto podia ter sido uma final portuguesa. Exatamente. Que seria lindíssimo. Foi 8 anos depois com o Porto Braga, mas nessa competição, a Taça UEFA 2003, muito interessante chegarem 2 equipas do Porto, e ainda por cima da mesma cidade, a uma meia-final europeia. Terá sido dos sorteios mais empolgantes que eu vivi com antecedência, porque não sabia se preferia ter uma meia-final entre os dois, porque também seria interessante ver até que ponto é que a rivalidade do Porto seria em 2 jogos, né, explodir, como é que seria, ou se preferia, como aconteceu, ao Porto saiu Panathinaikos? O Lásio. Acho que foi o Lásio. Panathinaikos foi antes, não é? Panathinaikos quartos de final, Lásio naquele jogo incrível nas Antas 4-1. 4-1. E o Boa Vista foi o Celtic. E se não me engano foi 0-0 e 0-1, né? Portanto, o Boa Vista perdeu em casa 1-0, não foi? O Boa Vista perde no Porto 1-0, criou empate em Glasgow 0-0, mas depois confirmem no 0-0 estes dados, sim. porque estamos a falar de cabeça. Eu tenho ideia que é assim, e foi pena o Boa Vista não ter chegado lá, porque o Boa Vista tinha prometido muito em 2001 com o título, já tinha ficado em segundo, portanto era um Boa Vista muito interessante, o Jean Pacheco, mas pronto, o Porto do Mourinho de facto é que ganha aqui uma dimensão histórica muito interessante, pelo facto de ter conquistado 2 competições seguidas, e a primeira foi a Taça UEFA numa final bem puxada, mas muito, muito boa, muito intensa. Lembro que o Porto acabou com 10, não sei se a expulsão foi do Nuno Valente. É o Nuno Valente que é expulso. Já no fim, mas foi uma final muito vibrante. Lembro-me do estádio estar cheio. Tive pena de não ter sido num dos estádios de Sevilha, dos clubes. O Sevilha ou o Betis. Foi no Olímpico, não é? Foi no Olímpico, que, como é o Olímpico, tem aquela pista de tartan que é boa para as transmissões televisivas, mas para aquele apoio popular, que nós não é? gostamos, que é a gente gosta de caixas de fósforos, não é? A bancada que salta para dentro do relevado. Exatamente, no bom sentido. Foi pena, mas foi um título marcante do Futebol Clube Porto, porque lá está, lançou uma época, e 20 anos, agora o Mourinho regressa na fase de grupos da Liga Europa, portanto é a mesma competição, com outro nome, com outras nuances, mas é o Mourinho que regressa agora com a camisola da Roma, portanto é um jogo que conta para a Totobola, mas é
É um jogo de campeonato e não um jogo mata-mata. É diferente. É diferente. Não sei se sabes onde estavas, com quem estavas nesta final. Sei perfeitamente onde é que estava. Vi em casa dos meus avós em Petras Rubras, na Rua número 30, em Vila Nova da Telha Maia. Vi o jogo com um grande amigo meu, o Jorge, que estava lá e curiosamente ele é benfiquista. Portanto, ele não estava muito virado para o jogo. Eu também estava muito naquela de ver o que é que aquilo dava. E também gostava muito do Henrique Larsson na altura. Era um dos meus avançados fetiches, confesso. E o jogo foi incrível. O Porto, nessa época, tinha uma equipa que estava, de facto, a prometer coisas grandes, diria. Tinha um senhor chamado Deco que jogava enormidades. Diria que no século XXI terá sido, talvez, não sei se me esquecer aqui de alguém, mas diria que provavelmente o melhor futebolista que eu vi na Liga Portuguesa no século XXI. Provavelmente. Posso trazer para aqui o Jonas, eventualmente também era um jogador fora de série, mas o Deco de facto era incrível, porque era um número 10 competitivo. Atacava, defendia, recuperava, fazia golos, oferecia golos, e foi um jogo incrível. Uma equipa portuguesa a ganhar uma competição europeia é uma raridade, como nós sabemos. Nas nossas vidas assistimos quantas vezes? Porto 87, Porto 2003 e Porto 2004, não é? Sim. É isto. Ok, Supertaça já vimos muitas finais, já vimos muitas finais, mas conquistas é isso. Benfica 88, Benfica 90 também, mas depois e depois o Porto Braga em 2011. Depois ao Benfica 13-14, né, as duas finais seguidas da Liga Europa. Que perde contra o Sevilha e contra o Chelsea, exatamente. E é o Sporting com o CSKA. Portanto, há mais finais perdidas do Víamos que... muitas finais e poucas ganhas, vitórias. Foi. Mas de facto esse jogo do Porto é muito bem conseguido. Recordo-me que logo no início o Costinha lesionou-se e entrou o Ricardo Costa para médio defensivo, se não me engano. Tem essa ideia. Lembro-me que o Porto também estava com muitos problemas no ataque. O Ian Kauskas lesionado, o Ian Kauskas lesionado, sim. O Postiga limitado. Nem me recordo quem foi o ponta de lança, creio que o Derlei nesse jogo, não é? Sim. Derlei Capuz, talvez na frente. O Derlei, porque ele marcou, não é? O Derlei marcou. Aliás, marcou 2, não foi? Não foi 2 do Derlei e 2 do Henrique Larsson. O Alenichev marca 1. Derlei 2 e creio que o Larsson 2. Tenho essa ideia. Creio que é isso. Sim, o Derlei era um fantástico também. E por acaso tenho na cabeça a imagem do terceiro gol do Porto, que é o Marco Ferreira, que era um jogador até pouco utilizado pelo José Mourinho, que vai a um lance com o guarda-redes, que era o Douglas, o guarda-redes do Celtic, e a bola sobra no ressalto para o Derlei, que faz o gol do Porto. Sim. Foi uma final de tarde incrível para os portugueses, mais para os portistas. Mas muito viva, não é? Com muitas imagens icónicas. Sim, claro. O Mourinho à volta do campo, né? com a medalha, aos saltos. Aos joelhos no banco, primeiro. Joelhos no banco. O presidente do Porto a sentir-se mal. Né? Por causa da emoção e do calor de Sevilha, muito calor, obviamente. Sim. E era uma equipa, de facto... E a minha questão agora é, Rui, para quando algo ligeiramente semelhante a isto? É muito difícil, quase impossível, não é? Sim. É que assim, na Liga Europa não acho assim difícil, porque acho que Portugal tem equipas para a segunda divisão europeia. Só que muitas vezes também estamos tão concentrados no campeonato, não é? Queremos tanto ganhar o campeonato, seja o Porto, o Benfica, o Sporting, que às vezes o jogo europeu é um pouco como se fosse um jogo da Taça Portugal. Às vezes é um jogo de testes. Olha, vamos pôr aqui o lateral direito e vamos poupar este para o próximo domingo, que é um jogo mais importante, porque vamos jogar em Portimão ou nos Açores. Tenho essa ideia, e outra ideia que tenho era preciso haver um outro Mourinho, que não há, e era preciso haver todos os nomes que tu disseste, não é? Sim. Alenichev, Derlei, porque são jogadores... O Deco e o Derlei foram dois animais competitivos, e acho que a tua expressão competitivo é muito acertada, muito. Porque o Deco não foi só um jogador do Porto, foi um jogador de Portugal. E se chegar a Portugal, lá está, o Derlei não fez esse passo. Se fizesse, e marcasse golos, e fosse decisivo, como foi o Deco, era impressionante. Porque o Mourinho sempre disse que o jogador que mais gozo e deu treinar foi o Derlei. Claro que se calhar... se perguntássemos agora, e esta entrevista foi há 9 anos ou 8, ele diria outro jogador, porque ele teve tantos, não é? Sim. Entre Lampard e Drogba, centenas, para não dizer milhares. Uma pessoa, Ibrahimovic, Zanetti, uma pessoa também às vezes, quando diz depois esquece de 500. Mas diria que o Deco e o Derlei foram jogadores
é muito raro ter 2 jogadores assim numa equipa. E 2 jogadores que vinham, um veio do Salgueiros do Deco, Benfica, Alverca, Salgueiros e o Derlei do União de Leiria. Portanto, e quando tu me falas do Marco Ferreira, é curioso, um jogador que não era muito tido nem achado, até começou a sua aventura internacional com o Futre no Japão, no Yokohama Flugels, e de repente cai no Porto, 4 anos depois, e ganha a Taça UEFA com um lance decisivo. Sim. Portanto, havia aqui muita fibra, e eu acho que a fibra muitas vezes dá para o campeonato, mas não dá para mais. O que é compreensível porque não temos dinheiro para também chegar a muito lado, não é? Há países que nós desvalorizamos porque não são conquistadores, como a França, que não ganha nada a nível de clubes, não é? Sim. Mas tem mais dinheiro que Portugal e, portanto, tem mais hipótese de fazer história. E não faz. Porque depois há os sempre, não é? Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra. Sim. Portugal não está no top 4, nem no top 5, nem nada que se pareça. E foi muito interessante assistir a esses 2 anos do Porto. Acredito que vamos ver, agora quando, não te consigo dizer que se será num futuro recente ou não, duvido, mas que há qualidade, que há mentalidade para isso, devia haver, porque nós já fomos conquistadores. Rui, muito bem. Portanto, uma bela viagem a Sevilha, com escala na Escala da Rainha. E agora vamos avançar no nosso programa, porque eu acho que o Domingo Esportivo de hoje também vai ser muito bom. Claro. Vamos em frente. Vamos. Domingo Desportivo. Nas bancadas do Porto, do Estado das Antas, cantava-se Dimitri Alenichev. Não sei se te recordas deste cântico. Não, eu tenho uma recordação bastante especial do Alenichev. Tenho um amigo meu que é o Fred, que é muitas vezes visto na televisão de 2 em 2 anos, porque ele vai sempre apoiar a seleção. Portanto, foi à Ucrânia, foi ao Brasil, está em todo o lado. Foi a Sevilha ver o Portugal-Bélgica do europeu, do último europeu. Portanto, é um homem que gosta de estar ao lado da seleção. E o ídolo dele é o Alenichev. Ele comprava todas as épocas uma camisola do Porto com o Alenichev. Portanto, não se contentava com a primeira que tinha comprado. Só falta dizer que o Fred não é portista. não é. É portista, é português, vive em Lisboa. E pronto, o Alenichev, eu conheci o Alenichev. Mas quem é que pode ser maluco pelo Alenichev? Era ele. Eu comecei a acompanhar com outros olhos o Alenichev. E a verdade estamos a falar do primeiro russo a marcar um gol numa final europeia. E não contente com isso, foi o primeiro russo a marcar em 2 finais europeias, porque em 2004 marcou na final da Liga dos Campeões ao Mónaco. Era um jogador muito interessante, que já tinha feito história em Portugal por uma equipa estrangeira, pela Roma, e hoje já falámos da Roma. Naquele Roma 7, vitórias de Setúbal 0. A eliminatória europeia com o Roma do Capelo, depois o Setúbal, depois o Vitória ganhou no Bonfim 1-0. Portanto, acabou 7-1, mesmo assim o Vitória festejou esse 1-0 porque era a Roma do Capelo. Claro. E nesse 7-0, o Alenichev marca 3 golos. Portanto, um hat-trick que serviu de cartão de apresentação para quando chegou a Portugal, onde fez uma história também muito interessante. Um jogador muito curioso. A cara dele parecia de desenho animado japonês. E conseguiu uma fama extraordinária porque aparecia nos momentos certos. E é esse tipo de jogador que todos nós admiramos. Podemos não o reconhecer à primeira vista, mas depois, quando analisamos tudo, percebemos que era um jogador que construía bem, finalizava melhor, quando era para ajudar também ajudava. Portanto, era um jogador muito, muito interessante, que não teve, obviamente, o devido acompanhamento na seleção, porque a Rússia deixou de ser uma seleção potente. Não sei se ele esteve presente naquele 7-1 de Portugal com os 2 golos do Petit, mas era um jogador que era de seleção, só que lá está, não tinha projeção internacional em matéria de seleção, mas teve ao nível de clubes e ainda hoje tem a fama de ser aquele russo que marcou 2 golos. Marcou gols em 2 finais europeias e tem uma importância extrema na história europeia do Futebol Clube do Porto. E isso é um
é um dado histórico que o vai acompanhar para Claro que sempre sim. e que o devia dar outra grandiosidade. Claro que sim. E ao Fred também, claro. Já o tentamos entrevistar ao Aleni, e apesar de ele ser simpático, recusa sempre. Então ele recusa com simpatia. Recusa com simpatia, mas é incrível que Ainda bem. já foi abordado 2, 3 vezes, para não dizer mais, e ele recusa sempre de forma muito simpática, e num português também bastante correto. Ok. Para dizer o quê? Tenho ideia que o Alenichev de facto era um jogador elegante, tratava muito bem a bola, gentil com a bola, e que o Mourinho sempre o tentou compatibilizar com o Deco, apesar de não ser muito fácil. Sim. Porque no fundo, digamos que no papel seriam 2 números 10. Sim. E depois nasce o Losango na época 2003-2004, em que o Pedro Mendes Exatamente. fazia o lado direito, o Alenichev o lado esquerdo, o Costinha a posição mais recuada, e depois ainda faltava o Maniche e o Deco. Portanto, eram 5 nomes para 4 posições. Sim. E o Alenichev foi jogando com alguma regularidade, sem ser um titular absoluto do Futebol Clube do Porto. Sim, também tem essa ideia. Era um Porto demasiado competitivo, não é? Pode haver 1 ou 2 que sejam figura do início ao fim, e depois há uns que são atores secundários, de vez em quando são principais, mas quando o Alenichev foi chamado a ser ator principal, ganhou 2 Oscars. É verdade. Como o melhor ator de longe. Muito interessante analisar a carreira dele, porque era um jogador, se não me engano, é Perugia, Roma, não é? Portanto, eu acho que ele vem para o Porto do Perugia. Do Perugia, pois, exatamente. Tenho ideia de, na altura, ler no Jornal Desportivo a primeira página e ele equipado a Perugia. Pronto, Quase certeza absoluta. Então é Roma, Perugia, Porto. É um trajeto interessante, não é? Para um jogador que podia ser nível médio-alto, mas depois consegue chegar ao alto em 2 finais europeias. O estar lá no momento certo é muito importante. O Alenichev demonstrou essa frieza. Dimitri Alenichev. Grande Rui, muito obrigado. Obrigado eu. Voltamos na próxima semana. Claro que sim. Foi um gosto estar contigo. Grande abraço. Como sempre. Um abraço para todos. Obrigado. Até para a semana.